Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvamos o nome do nosso Deus por mais esta grande oportunidade que Ele tem nos concedido para nos encontrarmos novamente, para estudarmos a Palavra de Deus, gravarmos os nossos subsídios que servirão para o melhoramento da aula dos nossos irmãos professores e também para dar um certo guia ao aluno quando for estudar a lição. De forma que peço aos meus amigos, alunos que gostam, que amam a escola bíblica, que leia a sua lição, assista a esses subsídios e outros que tem por aí. Pastor Marcos Paulo, o presbítero Marcos Paulo, lá na sede também, está gravando subsídios bons para orientar tanto os alunos quanto os professores. Então você faça isso, porque é uma porta aberta para melhorar os seus conhecimentos bíblicos. Estudaremos a lição de número 5 para o dia 2 de fevereiro de 2025. Jesus é Deus. É a nossa temática. Nós estamos começando hoje uma série de 4 lições que falam sobre a doutrina bíblica relacionada a Jesus Cristo. Hoje estudaremos a lição Jesus é Deus. A próxima, o Filho é igual com o Pai. A lição de número 7, as naturezas humanas e divinas de Jesus, de forma que nós estamos aprendendo a doutrina de Jesus Cristo. E hoje, Jesus é Deus. Continuo dizendo que estamos estudando nesse trimestre em defesa da fé. Esse trimestre é comentado pelo pastor Ezequias Soares, que é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, é líder da Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí e também é presidente do Conselho de Apologética das Assembleias de Deus no Brasil, da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Essa é a lição de número 5, que está distribuída em 3 tópicos, em 3 itens. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. O 2, heresia que nega a divindade de Jesus e implicações do arianismo na atualidade. No item de número 1, nós temos os 2 subitens. Jesus é Deus e seus atributos absolutos. De número 2, 3 subitens. O arianismo, suas explicações e como solucionar a controvérsia. No subitem 3, nós temos a tradução do Novo Mundo, que é uma tradução nova da Bíblia Sagrada, os movimentos orientais e outros grupos. Meus amados, nós temos estudado sobre a natureza do Senhor Jesus Cristo como Deus, como participante da Trindade, segunda pessoa da Trindade, e também como Deus triuno, que estudamos na semana passada. Mas nós continuamos estudando a respeito das naturezas do Senhor Jesus Cristo, da doutrina que centram-se na Bíblia Sagrada para o Senhor Jesus Cristo. Então não há muito que se esforçar para dizer que Jesus Cristo é Deus. Nós temos
registros no Antigo Testamento e temos registro no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, quando o profeta Isaías diz: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Veja, Deus Forte. Então não há dúvida de que em todas as páginas da Bíblia Sagrada, ou de forma explícita ou implicitamente, nós vamos ver que Jesus Cristo é Deus. No Novo Testamento, nós podemos ver em João capítulo 1, versículo 1, quando diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vamos ler aqui em João capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Repetindo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra ou o Verbo era Deus. Então não há dúvida de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Mas também nós vamos ver em João capítulo 20 e versículo 28. João capítulo 20, versículo 28. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. O próprio Tomé, o duvidoso Tomé, ele reconhece que Jesus verdadeiramente era Deus e é Deus. Em Gênesis capítulo 17 e versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 90 anos e 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, logo, o nosso Deus é indubitavelmente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um único Deus que subsiste em três pessoas distintas, mas iguais em natureza, em glória e majestade. O nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o Pai, ele tem atributos. Atributos são qualidades de uma pessoa. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o atributo da onipotência, ele tem o atributo da onisciência e ele tem o atributo da onipresença. E ele tem os atributos da mesma forma que o Filho, que é Deus, tem atributo, o Pai também os tem. Eu vou ler aqui, devagar mesmo, o atributo da onipotência no Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28 e versículo 18. Que nos diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, o atributo da onipotência significa dizer que é alguém que pode todas as coisas. Há pessoas que não é limitada nem ao tempo, nem ao espaço, e que não está limitada a coisa alguma. Jesus Cristo, ele é onipotente quando ele diz: é-me dado todo o poder logo após a sua ressurreição. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, do capítulo 15, ele diz que lá no final, havendo vencido o último inimigo, que é a morte, ele vai agora transferir esse poder para o Pai. Então, hoje ele é detentor de todo o poder, tanto no céu como na terra.
pois ele é Deus no céu e também é Deus na terra. Ele tem também o atributo da onipresença, conforme Mateus 28, 20, quando diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E o atributo da onipresença é aquele que pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Jesus tem esse atributo. E também o da onisciência, segundo Mateus capítulo 17 e versículo 27. Mateus 17, 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Então, Jesus manda que Pedro desça lá ao mar e pegando um peixe, eu já sabia, Jesus já disse que você vai pescar um peixe e esse peixe você vai tirar um estátua, isto é, uma moeda. Então, isso é atribuído a quem sabe todas as coisas ao mesmo tempo. Nada está oculto aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para provar que Jesus Cristo é Deus, Deus o Pai também tem os mesmos atributos da onipotência, da onipresença e da onisciência. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 2, Apocalipse 4, 1 e 2 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como se de trombeta, ouvira falar comigo, disse: subi aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, trono fala de rei, de posição, de poder. E o nosso Deus, tal qual Jesus Cristo, o Filho, é todo-poderoso e ele tem o atributo da onipotência. Mas tem também o atributo da onisciência, segundo Salmos capítulo 139, aliás, Salmos 139 e versículos 7 a 10. Salmos 139, 7 a 10, que diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estarás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então veja que Jesus é Deus desde o Novo Testamento e Jesus é Deus no Antigo Testamento. Ele possui os mesmos atributos que Deus, o Pai, também possui. Mas ainda ele tem o atributo da onisciência, o Deus Pai, conforme Mateus capítulo 10, versículo 30. Mateus 10, 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, quem pode contar o cabelo da minha cabeça, o da sua cabeça? Só Deus. Ninguém, não há nenhum profissional aqui na Terra, por mais que ele seja abalizado, ele não tem como saber o número dos nossos cabelos, a quantidade dos nossos cabelos, mas o nosso Deus, que possui o atributo da onisciência, ele sabe o quantos cabelos nós temos na cabeça. Ele sabe quantos dias nós viveremos. Os dias que eu já vivi
até hoje, e os que viverei até a minha partida, o meu Deus sabe. Glória ao nome do Senhor. Então, meus queridos, nós temos algumas heresias que negam a divindade de Jesus. E destas, me parece a mais famosa é o arianismo. O arianismo foi criado por um presbítero de nome Ário, lá em Alexandria, no Egito. Essa seita, ela negava a divindade de Jesus e dizia que Jesus era o mais nobre ou mais célebre entre os criados, entre os seres criados. Jesus era o mais nobre, era o mais célebre, era o mais famoso, sem contudo chegar à condição de Deus. Isso era essa era a trama diabólica, herética, desse arianismo criado por esse presbítero lá em Alexandria, no Egito, que negava, naturalmente, a divindade do Senhor. E para se basear nos seus devaneios, para basear os seus devaneios, o arianismo negava ou desautorizava o livro de João, visto que o livro de João é aquele que apresenta Jesus como Filho de Deus. E como ele negava que Jesus era o Filho de Deus, ele então desautorizava e dizia que o livro de João não tinha autoridade para afirmar que Jesus era o Filho de Deus. Negava também a anterioridade do Senhor Jesus Cristo. Eles diziam que Jesus não estava lá no princípio, conforme está escrito em Gênesis. Porque na criação, lá no princípio, no primeiro capítulo da Bíblia, nós sabemos que Jesus estava lá. Quando a Bíblia afirma, façamos o homem. Claro que aí nós estamos pluralizando, e não era só uma pessoa que estava ali, não era só Deus que estava ali, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo, estava ali a Trindade, mas o arianismo negava essa anterioridade. E ele, como toda seita, o arianismo citava alguns versículos bíblicos. Nós vamos ler aqui em Provérbios capítulo 8 e versículo 22. Provérbios 8, 22 nos diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Então ele quer dizer, quando a Bíblia diz no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas, então ele aí quer dizer que antes da formação ele não existiu. Ele veio aparecer depois da criação do mundo, o que é uma mentira deslavada, uma heresia que não se sustenta em pé, porque a Bíblia, ela afirma que Jesus é Deus desde o princípio. Não há nenhuma diferença. Isaías capítulo 43 e versículo 13. Vamos ver o que a gente vê aqui. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então Isaías está dizendo aqui que ainda que antes que houvesse dia, isto é, antes que o dia fosse criado, antes que o homem fosse criado, antes da existência da criação, eu sou, diz a Bíblia. E ninguém pode escapar da minha mão, ninguém pode negar essa verdade bíblica, porque Jesus é anterior a qualquer coisa criada, porque ele é Deus eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele negava, como disse, também a eternidade do Senhor. Ora, se alguém teve princípio limitado, não pode ser eterno. Se ele não estava lá no princípio, antes das coisas criadas,
segundo o arianismo. Se ele não estava lá antes das coisas criadas, logo ele não é eterno, ele teve um início. E o início do Senhor Jesus Cristo e da Trindade, todos sabemos que é a eternidade, que é algo indefinido pela mente humana. Mas eles se valiam de um versículo bíblico, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, para dizer que Jesus não era eterno. E nós vamos ler para melhor entendimento. Colossenses capítulo 1 e versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, quando fala aqui imagem do Deus invisível, ele quer dizer que houve um tempo, como ele não é eterno no entendimento do arianismo, houve um tempo que Jesus não existiu. Veja que coisa mais absurda que essa seita ensinava. E imagine, meus amados irmãos, que essas seitas, elas estão limitadas ali entre o segundo século e o quarto século. Entre o primeiro e o quarto século foi o período mais sombrio da igreja, que alguns autores chamam de a sombra da igreja, porque foi ali onde as pessoas inventaram ou criaram o maior número de heresias satânicas. Glória ao Senhor. E nós temos também, meus amados irmãos, nos dias atuais, algo que amedronta, que nos deixa mais cuidadosos, que nos imprime mais cautela. São coisas que muitas vezes, sem um cuidado maior, vai passar em branco e vai enganar a muitos. Por exemplo, nós temos aí uma nova tradução bíblica chamada a tradução do Novo Mundo. A tradução do Novo Mundo. Essa Bíblia, que já foi traduzida e já foi reformada em 2015, ela está hoje em 307 idiomas. Veja o quanto ela está andando. 307 idiomas. Não são dialetos, são de idiomas. Ele tem atingido um grande número de pessoas. Aí vem pessoas que professam a fé e pessoas que não professam. Essa Bíblia é uma Bíblia online e gratuita. É a forma mais fácil de pegar as pessoas. Primeiro, online. Está lá no celular, na palma da mão. E segundo, é gratuita. Com esse alcance todo, é impensável que muitas pessoas já não tenham sido enganadas por essa tradução que eles chamam a tradução de fácil leitura. Ela também traz vídeos em 3D e explora apenas uma possibilidade, isto é, ela pega um fato, por exemplo, a criação. Como é que a Bíblia trata da criação? Ou qualquer outro fato bíblico que possa ter duas possibilidades. Elas focam aquela que seja mais enganosa, aquela que seja mais sutil, e elas exploram aquela que seja mais sutil e que tenha maior possibilidade de enganar. Essa é a tradução do Novo Mundo. E nós, então, recomendamos aos irmãos que nós temos várias traduções que têm autoridade, traduções válidas, conhecidas, mas não embarque nessas coisas fáceis. A Bíblia online, gratuita, que você baixa ali na sua Bíblia e se dizem que é de fácil leitura, as outras também são. É só ler, é só orar, e o Espírito Santo é que vai nos dar o entendimento. Não é a facilidade da letra que vai fazer com que nós entendamos. É o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ela é a espada do Espírito. Isto é, quem usa a Bíblia não sou eu. É o Espírito Santo que usa estando em mim. Então não vá nessa coisa aí.
Essa mesma Bíblia, ela tem algumas falsificações, e uma delas apenas eu quero dizer que ela diz, lá em João, capítulo 1, versículo 1, quando a Bíblia diz que o verbo era Deus, essa tradução diz, e a palavra era um Deus. Nas nossas Bíblias tradicionais, pode ser também, e a palavra era Deus. Mas a palavra não era um Deus. Quando eu digo que a palavra ou o verbo era um Deus, eu estou logo dizendo que não há apenas um. O que está ali é um, mas há outros. E mais, eles dizem que a palavra era um Deus com letra minúscula, D com letra minúscula. Então, vejam o perigo que nos ronda ainda hoje. Não é o arianismo lá do século IV. É o desenrolar dessas seitas ainda nos séculos atuais. Glória a Deus. Então nós temos também alguns movimentos orientais que vivem para enganar. Movimentos orientais. Dentre eles nós temos o panteísmo. Panteísmo. Essa teoria filosófica, ela diz que Deus é tudo e tudo é Deus. O panteísmo vem do grego pan, que é igual a todo, e theos, que é igual a Deus. Então, todos, Deus é tudo e tudo é Deus. Então, nesse panteísmo, não há distinção entre a criatura e o Criador. Logo, a seita do panteísmo, ela iguala Deus ao homem e iguala o homem a Deus. Veja que absurdo, que não sei se não estaríamos gastando tempo para dizer isso aqui. Mas é bom porque tem muitas pessoas que são tão ingênuas e podem achar que não, Deus não é maior do que ninguém. Deus é igual ao homem, e o homem é igual a Deus. Glória a Deus. Então nós temos ainda outros grupos. Temos o Hare Krishna e assim por diante. Um outro grupo que nós temos, meus amados, é o islamismo. O Alcorão. O Alcorão. E o primeiro erro do Alcorão é dizer que o Corão, que serve como base para essa religião, o islamismo, diz que a revelação deste livro foi dada por Alá, que eles chamam Deus, a Maomé, por meio do anjo Gabriel. A Bíblia não trata nada de que alguns lugares da Bíblia, alguns lugares, Deus revelou e homens escreveram. Mas a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores, num período de cerca de 1.600 anos. Jesus sempre foi e será insubstituível. Mas aqui no islamismo, disse que o Maomé foi substituído pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes. Ora, se alguém pode ser substituído, qualquer substituto pode mudar a história que ele passa a substituir. Mas o nosso Deus é o Deus cuja palavra não muda. Não muda. A Bíblia Sagrada não muda. O nosso Deus não muda. Ele mesmo diz, eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Mas o Alcorão muda. O Corão, que é o livro que o baseia, muda. E que as revelações aí foram dadas por Alá, que é o Deus dele, a Maomé, que é o criador do islamismo, por meio do anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele é usado na Bíblia em outros contextos, não revelando nenhuma escritura. Mas esse é o primeiro erro do Alcorão. De forma que, meus amados irmãos, nós devemos ser muito cautelosos nos dias atuais. Eu estava falando que as seitas mais perigosas que mancharam as igrejas
estavam entre o século II e o IV. Mas ninguém pense que isso ficou lá para trás. Não, o diabo vem arrastando até os dias atuais. Os enganos não deixarão de existir até que Jesus venha buscar a igreja, reine durante o milênio e depois tudo será terminado. Quando Paulo diz lá em primeira carta aos Coríntios, de que sendo o último inimigo vencido, que é a morte, ele agora vai transferir o poder ao Deus Pai. E o próprio Satanás, o falso profeta, que hoje enganam e vão enganar por muito tempo ainda, porque a Bíblia diz que após o arrebatamento haverá a grande tribulação, 7 anos. Depois haverá o milênio, que Jesus reinará com a igreja aqui na terra. Nesse período, Satanás estará preso. Mas a Bíblia diz que terminado o milênio, ele será solto por um pouco de tempo. Ela não diz qual é o tempo, mas diz um pouco de tempo. E depois vem o fim. É aí onde as tentações, as sutilezas do diabo cessarão, porque ele estará preso no lago de fogo e enxofre. Glória a Deus! Então fique atento, meu amado irmão, meu amado aluno da escola bíblica, reserve o seu tempo para os nossos domingos pela manhã. Vá a uma escola bíblica, procure uma igreja evangélica. Não é só a Assembleia de Deus que faz a escola bíblica aos domingos. Outras igrejas tradicionais, como batistas, presbiterianas, também fazem. Se você estiver próximo ao Augusto Franco, por ali, nós estamos lá todas as manhãs de domingo, das 9 às 11. Se você estiver em outra região, nós temos o Templo Central, na Rua Bahia 836 e assim por diante. Nós temos cerca de 80 igrejas espalhadas pela capital. E numa delas, você pode passar a sua manhã, aproveitar a sua manhã, aprendendo a escola bíblica dominical. A Igreja Assembleia de Deus é presidida pelo pastor Leonardo Soares e nós convidamos você para participar deste momento de aprendizado nas nossas igrejas. E como quero repetir, estou lá no Augusto Franco, auxiliando o pastor Eduardo, e você pode me encontrar a partir das 9 horas do próximo domingo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.